Olá, estudantes do segundo ano A, B, C e D. Nossa aula de hoje vai ser sobre a Revolução Francesa de 1789. Eu espero que vocês se divirtam aprendendo, tá? A Revolução Francesa, ela foi uma conjuntura de acontecimentos que marcou decisivamente a história da França, não só a história da França, mas do mundo inteiro, né? Aqui nessa aula de hoje nós vamos ver os antecedentes e as causas e como estava caracterizado a sociedade francesa, bem como o desenrolar do conflito que dura aí 10 anos, de 1789 a 1799. O lema da Revolução Francesa era justamente a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, partindo dessa ideia, desse lema que eu acabei de citar para vocês, nós já imaginamos quais as buscas dos revolucionários em que eles estavam centrados quando reivindicaram os seus direitos entre aspas, né? Porque não existiam direitos, né? Era uma sociedade que estava dividida entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado, e o terceiro estado basicamente que sustentava os privilégios do primeiro estado, que era representado aí pela monarquia, tá bom? Então, vou jogar aqui para vocês uma introdução do assunto, né? O que foi a Revolução Francesa, né? Foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. Todas as vezes que vocês observarem esse termo antigo regime, né? Saibam que isto aí está relacionado com a monarquia, tá? Ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental, que é a sociedade em ordens sociais, tá? Só que essa sociedade, aquela pirâmide, né, que a gente constrói dessas sociedades do período moderno e da Idade Média e também da Antiguidade, é uma sociedade de privilégios, onde os privilégios eles são jogados para uma minoria. A Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico, iniciando aí a chamada Idade Contemporânea a partir do século XVIII, né? Os historiadores acreditam que foi a Revolução Francesa que vai mudar o quadro social e político do século XVIII, mudando aí da era moderna para a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa ela inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil, por exemplo, tá? É interessante compreender que a Revolução Francesa ela influenciou outras revoltas ao longo do tempo em outros países, em outros lugares, tá? E também a própria Revolução Francesa ela vai receber a influência do Iluminismo aí que também é uma corrente de pensamento, foi uma corrente filosófica que vai influenciar outros acontecimentos mundo afora, tá? Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Representa o movimento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. É importante compreender que a Revolução Francesa também vai chamar a atenção, principalmente como é que se diz, da burguesia, né, que vivia também sob domínio do primeiro estado, que era a monarquia, né, e os seus familiares, e que basicamente usufruía de tudo e vivia sendo sustentado aí pelo segundo e pelo terceiro estado, principalmente pelo terceiro estado francês. Quais as causas da Revolução? Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias, né, para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas, como eu disse anteriormente, também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas, né? Vocês viram lá no assunto sobre o iluminismo criticava ferozmente o absolutismo, né, o governo monárquico. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França, se tornando o símbolo, né, principal da Revolução. Né? O gasto com guerras pesou na economia do país. Né? A guerra... a França, aliás, participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, enfraquecendo ainda mais a economia francesa.
Além disso, o quadro econômico da França era péssimo. Anterior à Revolução, uma seca afetou drasticamente o terceiro estado, né, gerando fome, que ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento, né? Se nascesse pobre, ficaria pobre para o resto da vida, enfim, tá? E no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, né? Pelo chamado mercantilismo, né? As ideias mercantis, né? Que nós explicamos lá no início do ano. Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista. Era o poder ilimitado e de origem divina, né? Existia aquela ideologia de que o poder do rei era algo divino, então era incorruptível, ninguém poderia destituir aquele poder político ali, tá bom? Então tá aí a divisão da sociedade na época, né? Era uma sociedade estamental, ou seja, dividida em classes, né, em 3 estados ou ordens, né? Sem mobilidade alguma, né? Que mantinha os privilégios do nascimento da nobreza, tá? Que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. Então, o primeiro estado era o clero, era a igreja, né? E dentro da própria igreja havia também uma ordem social, o alto e o baixo clero, tá? O segundo estado era a nobreza, de sangue, que eram herdeiros da nobreza feudal, e de toga, que era burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. E o terceiro estado era o povo, era a burguesia alta, média e pequena, e também os pobres camponeses, trabalhadores urbanos e os moribundos, né, os desempregados da época. A divisão da sociedade é uma observação. O primeiro e o segundo estado tinham isenção de impostos, né? Eles não pagavam impostos. Já o terceiro estado era sustentado, aliás, logo o estado francês era sustentado pelo terceiro estado, que era a burguesia, que sustentava os privilégios aí do primeiro e também do segundo estado. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica e financeira, né? As causas foram a Guerra dos 7 Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos e também um tratado comercial de 1786. Isso aí foram uma das características que provocaram uma grave crise. Claro, o terceiro estado acabou que pagando a conta, tá? Fenômenos climáticos também prejudicavam a colheita, tá? E, consequentemente, houve um aumento no preço, por exemplo, do trigo e do pão, que causou uma fome e uma insatisfação popular generalizada. Os gastos da nobreza, né? Que basicamente viviam de luxo e todo requinte, que era sustentado pelo terceiro estado, tá? Tá aí uma imagem de Maria Antonieta, que era uma rainha francesa, né? Que só se preocupava consigo próprio e com a beleza, né? Que de bonita não tinha nada, né? E do outro lado aí vocês estão vendo o filme, né? Sobre sua história, tá? Eu recomendo também quem tiver interesse aí de assistir. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então, esse lema acabou que sendo um reflexo dos interesses da maioria da população e da pequena burguesia que reivindicava seus direitos. Aí vamos agora para as etapas da Revolução. Né? Para resolver a questão dos impostos, foi formada aí uma Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e também do judiciário. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se aí a Assembleia Nacional Constituinte, né? Ou seja, eles estavam caminhando para a elaboração de uma Constituição. Primeira fase é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 1791, que era justamente a fase da Constituição, onde a monarquia deveria governar de forma constitucional. Tá? A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris,
o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime, e esse período de derrubada da Bastilha, né, que era uma fortaleza enorme, onde tinha presos, armas e pólvora. A população tomando conta daquilo ali, correria o risco da população, entre aspas, dominar a política e também a centralização política e social da França. Pelo menos se supõe isso aí, né? Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, né? Aí inicia-se aí o período do Grande Medo, justamente a partir da tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, como vocês podem ver nessa imagem aí. As decisões tomadas por essa nova Assembleia Nacional, né, essa nova Constituinte. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, tá? Extinção dos privilégios feudais da nobreza. Vocês podem ver que basicamente a França ainda vivia em aspectos de período feudal, tá? Houve a aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco das terras da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês, e a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário, né, a participação de todos, e a tripartição dos poderes. Aí uma imagem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que garantia aí o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. E a partir de então, com a elaboração dessa Carta Constituinte, em 1791, a monarquia passa a governar de forma constitucional e não mais livre e liberta ou própria dos seus interesses, tá? Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulhérias. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Tá aí as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará, era o grito de guerra, justamente dessa ofensiva que tentava justamente combater toda aquela situação contra esse domínio francês, justamente a partir de 1792. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram aí a república. A república entre aspas, porque a gente sabe que a república é o governo do povo e para o povo, e não foi bem isso na prática o que ocorreu. Quando vocês vão ver mais à frente, quando Napoleão Bonaparte toma conta do governo francês, consequentemente, ele vai formar uma ditadura e vai governar de forma ditatorial, e praticamente o sentido republicano aí não existe, tá bom? Tá aí a invasão ao Palácio das Tulheiras em 10 de agosto de 1792 e em seguida aí, anteriormente, vocês viram o lema dos cidadãos que tentaram invadir o local onde o rei estava aí preso e basicamente foi considerado como um traidor, tá bom? E a segunda fase é a Convenção de 1792 a 1793. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal, né, por todos, todos do sexo masculino, e pertenciam aos seguintes partidos políticos aí: os girondinos, jacobinos e a planície ou o pântano. Os girondinos sentavam-se à direita na Assembleia e representavam a alta burguesia. Os jacobinos sentavam-se à esquerda, estavam representados aí pela pequena burguesia e também os sans-culottes, tá? E representavam também o interesse dessa classe social francesa. Planície ou pântano, sem posição política definida, sentava-se ao centro da Assembleia na parte mais baixa. A convenção decidiu por votação mandar o rei deposto à guilhotina, né? A guilhotina era uma forma muito
interessante de se estudar, porque ela foi criada em 1792, né? E por um cara que recebe aí o mesmo nome, eu não estou lembrado, né? E foi criada pelo próprio Luís XVI, né? E ele cria a guilhotina como uma ferramenta de repressão àqueles que não aceitavam as suas ideias, né? E ele acabou sendo morto pela própria invenção que ele mandou criar, né? A execução do rei levou as nações absolutistas, no caso Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, os Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França. Dentro da França houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza, chamada aí de Vendéia. Em junho de 1793, tem início a República Jacobina, que é a fase do terror, né, como é conhecido nos livros, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. República Jacobina, junho de 1793 e julho de 1794. A criação do Tribunal Revolucionário, né, que julgava os opositores da Revolução e condenava-os à morte na guilhotina. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, né, provocadas aí pela guilhotina, que é esse instrumento que vocês estão vendo aí. O que levou à volta dos girondinos ao poder no golpe do 9 Termidor. A reação termidoriana de 1794 e 1795. Execução de Robespierre na guilhotina e anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Robespierre, que era líder, né, dos jacobinos, tá? Estabelecimento da liberdade de preços e promulgação de uma nova Constituição, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Tá aí uma imagem de Robespierre e uma pessoa sendo colocada aí na guilhotina. E a terceira fase, que é o diretório, né, que marca aí de 1795 até o fim da, como é que se diz, da Revolução Francesa, após o general Napoleão Bonaparte governar a França. Mas vamos lá. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder, disposta a consolidar suas conquistas, né? Muitos haviam perdido isso, né? Em agosto de 1795 foi criado o Diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sobre a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi justamente Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França. Teve maioria girondina e sofreu oposição dos jacobinos e dos monarquistas, enfrentou tentativas de golpes dos dois grupos, como a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos, que foi Graco aí, essa imagem que vocês estão vendo aí no slide. E, por fim, externamente a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a se destacar aí a partir do governo do gênio militar Napoleão Bonaparte, né? Para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe de 18 Brumário, instaurado pelo Napoleão Bonaparte, que derrubou o diretório e instaurou lá na França um consulado e governou de forma ditatorial. Ok? Eu espero que todos vocês tenham chegado até aqui, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, vocês podem me perguntar. E essa foi nossa aula de hoje, segundo ano, segundos anos aí A, B, C e D. Eu espero que todos vocês estejam bem e espero ver vocês em breve. Até mais.